Olá, amigos! O nível da água do Mar Morto está 430 metros abaixo do nível do mar e diminuindo cerca de 1 metro por ano. Este é um fato muito alarmante. O nível da água do Mar Morto está caindo tão rápido que parece que alguém secretamente está drenando para o deserto. Este majestoso corpo d'água, com suas propriedades únicas, sempre foi uma verdadeira maravilha natural. No entanto, agora está à beira de uma transformação ecológica que pode mudar a sua aparência para sempre. O que torna este mar tão atraente e, mais importante, existe esperança de salvá-lo? O nome foi dado ao corpo d'água pelo escritor e geógrafo da Grécia Antiga do século II, Pausianas, que foi o primeiro a descrever a água do lago. O Mar Morto está localizado no Oriente Médio. Sua costa oeste banha Israel e a costa leste pertence à Jordânia. O reservatório ocupa parte da depressão tectônica de El Gor, também conhecida como Vale da Fenda do Jordão. A depressão se estende do norte a sul por cerca de 300 quilômetros, com uma largura de cerca de 25 quilômetros. As margens do Mar Morto estão 436 metros abaixo do nível do Oceano Mundial, tornando-o a área mais baixa da superfície terrestre em nosso planeta. Ao mesmo tempo, o nível da água diminui cerca de 1 metro a cada ano. O Mar Morto é um corpo d'água fechado, sem saída para o oceano. Ele recebe água principalmente do Rio Jordão, em cujas margens ocorreram muitos eventos descritos na Bíblia. Vários rios menores e cursos d'água temporários também desaguam nele. O clima da região que circunda o Mar Morto é caracterizado por condições áridas de deserto. A precipitação é extremamente rara e o tempo ensolarado permanece quase o ano todo. As temperaturas mais baixas são observadas no inverno, quando o ar esfria até 18 graus Celsius, e as temperaturas mais altas ocorrem no verão, quando os termômetros sobem para mais de 40 graus Celsius. O regime de temperatura do reservatório também é estável. No inverno, a água raramente esfria abaixo de 24 graus Celsius, e no verão esquenta até mais de 35 graus Celsius, o que permite desfrutar do banho em qualquer época do ano. A melhor época para relaxar nos resorts do Mar Morto é na primavera e no outono, quando o calor não é tão intenso. O Mar Morto, apesar de seu nome, é na verdade um lago, pois não está conectado ao Oceano Mundial. Ele teve muitos nomes. Os antigos judeus o chamavam de Mar Salgado, Oriental e Sodomita, de Asfalto, e os árabes de Fétido. O lago foi formado no local do antigo Lago Lisan, que há cerca de 25 mil anos ocupava a depressão tectônica de El Gor. Cerca de 10 a 14 mil anos atrás, o nível da água no Lago Lisan caiu e o reservatório assumiu seus contornos atuais. A área do Mar Morto é de cerca de 609 quilômetros quadrados. O comprimento máximo é de 50 quilômetros e a largura é de 16 quilômetros. Suas dimensões são pequenas tanto para mares quanto para lagos e continua a diminuir devido à atividade humana. Os cientistas sugerem que o reservatório desaparecerá em 700 a 900 anos. Para comparação, a área do maior lago salgado sem saída, o Mar Cáspio, é de 390 mil quilômetros quadrados e o lago Issyk-Kul, 6.236 quilômetros quadrados. A profundidade do Mar Morto também é pequena, no máximo 295 metros. Mas é inferior em primazia a um dos mares mais rasos da Terra, o Mar de Azov, 13 metros. Mas em nível de salinidade, o Mar Morto é líder absoluto entre todos os corpos d'água do planeta, até 340 ppm, ou seja, 340 gramas de sal por litro d'água. Isso é 8 vezes mais do que qualquer outro mar mais salgado da Terra, o Mar Vermelho, de 42 ppm. No entanto, no Mar Vermelho, a vida marinha prospera, enquanto no Mar Morto, a alta concentração de sal o torna praticamente inadequado para a sobrevivência da maioria das formas de vida. A designer israelense Sagalit Landau demonstrou claramente o quão grande é a concentração de sal na água. Ela mergulhou seu vestido perto da água do Mar Morto. A garota ia regularmente até ele e tirava fotos intermediárias. Novos e novos cristais de sal se acumulavam no tecido. Veja no que o vestido se transformou em 2 anos. No entanto, no século XX, descobriu-se que o Mar Morto não é tão sem vida quanto se pensava. Ele abriga até 70 tipos de micro-organismos, incluindo amicetos e fungos, que conseguiram se adaptar a um ambiente hipersalino.
Acontece que a vida está fervilhando nas profundezas do Mar Morto. Cientistas da Universidade de Ben Gurion encontraram fontes profundas de água doce em seu fundo. Os alemães, por sua vez, identificaram novas espécies de organismos vivos crescendo perto de fissuras no fundo do mar. Embora a existência de fontes de água doce seja conhecida há muitos anos, os cientistas descobriram sistemas complexos de fontes profundas que não são visíveis da costa. Esses estudos mostraram que sistemas complexos de fontes com centenas de metros de comprimento e até 30 metros de profundidade operam no fundo do mar. As fontes saem através de fissuras de até 15 metros de diâmetro e até 20 metros de profundidade, com paredes íngremes de camadas finas, onde camadas de rochas sedimentares e minerais se alteram. Embora os cientistas soubessem da presença das fontes subaquáticas de água doce por décadas, a descoberta da diversidade de vida nessas fontes foi uma surpresa, disse o Dr. Dani Ionescu, do grupo de microsensores do Instituto Max Planck na Alemanha, que lidera estudos de micro-organismos. A primeira e principal razão para o ressecamento do Mar Morto é o raso do Rio Jordão. Antigamente, este grande rio fornecia água para o Mar Morto, mas agora se transformou em um riacho poluído. Em meados do século passado, o Jordão trazia cerca de 1 bilhão e 300 milhões de metros cúbicos de água anualmente do Mar da Galileia para o Mar Morto. Agora, esse volume foi reduzido para 10% do valor original. De acordo com a Organização Ambiental Internacional Amigos da Terra no Oriente Médio, Israel, Síria e Jordânia são culpados pelo raso do Jordão, tendo construído inúmeras barragens, canais e tomadas de água nas últimas décadas. Só nas últimas 3 décadas, os sírios construíram mais de 40 barragens no rio Yarmouk, que alimentava o Jordão. Além disso, Israel e Jordânia usam grandes bacias de evaporação para extrair fosfato da água, que são usados na produção de fertilizantes. Os ambientalistas estão constantemente soando o alarme, pois se a situação não mudar, em algumas décadas o outrora caudaloso Rio Jordão se transformará em um riacho estreito, entupido de sais e lodo. E 5 a 10 anos após o raso do Jordão, apenas fotos históricas permanecerão do Mar Morto como estes. Registros antigos afirmam que no 1º século a.C., um dos tipos de atividade tradicional no Mar Morto era a extração de betume. O betume é uma parte sólida e facilmente fusível do petróleo. Curiosamente, este material não exige métodos complexos de extração nas condições da água salgada do Mar Morto. Ele próprio subia à superfície do reservatório, acompanhado por um forte cheiro. Os pescadores simplesmente nadavam de barco até os torrões formados e separavam a quantidade necessária. O Mar Morto está localizado acima de uma zona de depósito de petróleo. Sob a influência do calor, os componentes leves do petróleo evaporam, deixando para trás pesados resíduos de betume sob o fundo do mar. Com pequenos tremores subterrâneos, um tipo de vulcão de asfalto é ativado. O petróleo derretido rompe as fissuras do fundo, entra na água, esfria rapidamente, endurece e sobe. A densidade do betume é de cerca de 1.150 kg por metro cúbico, o que é maior do que a densidade das águas comuns, mas menor do que a densidade do Mar Morto saturada de sal, aproximadamente 1.250 kg por metro cúbico. É por isso que o betume consegue flutuar neste reservatório. A última vez que um fenômeno semelhante foi registrado foi em 1969. O betume era muito valorizado na antiguidade, especialmente no Egito, onde era ativamente usado para a mumificação. Em 2019, pesquisadores israelenses anunciaram que haviam descoberto a caverna de sal mais longa do mundo, localizada na Cordilheira de Sodoma, no sudeste do Mar Morto. O Monte Sodoma é conhecido por ser quase inteiramente composto de salgema. Especialmente famosas são as cavernas de Calanela, Arubataim e Malhão. O professor da Universidade Hebraica, Amos Frumkin, que estudou cavernas na região do Mar Morto por mais de 40 anos, relatou que o comprimento da caverna descoberta excedeu 10 quilômetros. O recorde anterior de comprimento de uma caverna de sal pertencia ao Irã. Em 2006, a caverna de Namagdan foi descoberta lá, com 6,5 quilômetros de comprimento. A entrada principal da caverna Malhã está localizada perto da rocha de sal da esposa de Ló, associada à destruição bíblica de Sodoma e Gomorra. A Bíblia tem uma descrição de como uma mulher se transformou em uma estátua de sal ao olhar para Sodoma.
Yoav Negei, que fundou o Clube Israelense de Exploradores de Caverna, juntamente com o cientista Boaz Langford, do Centro de Pesquisas da Universidade, reuniu um grupo de 80 voluntários de 9 países: Bulgária, Grã-Bretanha, França, Croácia, Romênia, República Tcheca e outros. Em 1 ano e meio, os participantes gastaram cerca de 1.500 dias de trabalho medindo e mapeando as profundezas da caverna. As paredes das cavernas, compostas por camadas de salgema, são decoradas com estalactites, estalagmites e colunas brancas como a neve. A superfície interna da caverna é coberta por uma fina camada de poeira que vem do deserto, dando aos depósitos uma tonalidade âmbar característica. Infelizmente, além da incrível beleza das cavernas, a água que sai do Mar Morto cria um grande problema: o aparecimento de sumidouros kársticos. Depósitos de sal permanecem sob o solo seco, que são gradualmente levados pelas águas subterrâneas. As cavidades resultantes levam a colapsos inesperados do solo. Até o momento, mais de 5.000 desses sumidouros foram registrados ao longo da costa do Mar Morto, enquanto 40 anos atrás não havia nenhum. Centenas de novos colapsos aparecem a cada ano. Algumas das crateras formadas atingem um diâmetro de 100 metros. A Terra, repleta dessas crateras, parece um local de terremotos constantes. Uma das crateras engoliu uma fábrica de sal inteira que desapareceu sob o solo em um instante. Os sumidouros kársticos representam uma séria ameaça para a população local, especialmente para os agricultores. Além disso, estradas movimentadas passam perto do Mar Morto. Os processos geológicos que ocorrem em tempo real tornam-se um perigo significativo para os motoristas. A condição ecológica ao redor do Mar Morto continua a se deteriorar também devido à poluição da água por resíduos plásticos e esgoto. Descargas de esgoto de Jerusalém Oriental e dos territórios palestinos entram livremente nas águas do Mar Morto. Os governos esperam que as condições naturais extremas, como a forte radiação solar, ajudem a neutralizar substâncias nocivas e perigosas. No entanto, os resíduos plásticos não desaparecem sem deixar vestígios. Eles simplesmente se tornam invisíveis, dissolvidos na água. A situação só piora a cada ano. No lado palestino, as medidas de descarte de resíduos são tomadas principalmente por indivíduos. Na costa oeste do Mar Morto, os agricultores instalaram tanques especiais para coletar esgoto que é usado na agricultura. As autoridades israelenses e organizações ambientais estão desenvolvendo planos para melhorar a situação. No entanto, a solução final para o problema exigirá a construção de uma rede de esgoto no território da Autoridade Palestina. Mas quando isso acontecerá, é desconhecido. Os ambientalistas há muito tentam encontrar maneiras de salvar o Rio Jordão e o Mar Morto. Uma possível solução é conectar o Mar Morto ao Mar Vermelho. Os ambientalistas do movimento EcoPeace propuseram a construção de um oleoduto através do deserto, conectando os dois reservatórios. A ideia recebeu o apoio do Banco Mundial e dos Estados Unidos. No entanto, a implementação do projeto encontrou barreiras técnicas, financeiras e políticas significativas. Em 2021, a Jordânia se recusou a participar, citando a perda de interesse de Israel. Anteriormente, um projeto semelhante foi proposto por engenheiros britânicos que queriam conectar o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho através do Mar Morto. No entanto, este projeto não foi possível devido a uma grande diminuição do nível do Mar Morto. Alguns cientistas acreditam que o desaparecimento completo do Mar Morto é improvável, mesmo que as taxas de ressecamento permaneçam tão altas quanto são agora. De acordo com esta hipótese, a diminuição no volume de água é acompanhada por um aumento na densidade e no teor de sal. Como resultado, a escala de evaporação equilibrará o fluxo de água e o lago deixará de secar. E isso é tudo, amigos. Curta se o vídeo foi interessante, escreva seus comentários abaixo e até breve.